Tudo bem? Meu nome é Marcelo, vou ficar com vocês a palestra da noite de hoje. Quem está vindo pela primeira vez na casa, por favor, levante a mão. Ok. Sejam bem-vindos e os que já costumam vir também. Eu me lembro se eu me apresentei, meu nome é Marcelo. Faço parte do corpo de palestrantes da casa. Estou hoje na direção do corpo de palestrantes. E sejam todos muito bem-vindos. Que essa noite possa ser uma noite que esclareça aquilo que está faltando para que cada um hoje possa seguir a sua vida, sabendo o que veio aqui buscar. Que todos possam sair daqui levando pelo menos aquilo que aqui vieram buscar. A paz, que é o mais importante para nós, para que a gente possa desempenhar nosso papel aqui na Terra como espíritos com muito amor. Como que funcionam as palestras aqui na casa? Todos os dias é abordado um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo que nos cabe é o capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, título. E o tema que foi escolhido para nós hoje é o aprendizado em família. Esse capítulo do Evangelho é um capítulo que vem nos esclarecer exatamente a diferença que existe entre família corporal e família terrena. Jesus veio nos ensinar que existe essa diferença. E nós vamos falar um pouquinho qual o maior aprendizado que nós, como espíritos encarnados, viemos adquirir aqui na Terra, principalmente no seio familiar, que é ali que nós nos formamos como pessoas, nos formamos e nos aperfeiçoamos como espíritos e temos a oportunidade de fazer os resgates que cada um de nós veio aqui fazer. De acordo com a necessidade de cada um de nós, em virtude das nossas experiências passadas, de outras existências, dos ajustes que ficaram faltando, dos rompimentos que acabaram acontecendo em outras ocasiões espirituais. Para que nós possamos entender, eu vou ler um trechinho inicial desse capítulo, que ele é extraído do livro de Marcos, tem no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de Mateus. Esse é o mesmo trecho, onde Jesus nos diz o seguinte: sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe. E um trecho similar a esse foi extraído do Decálogo e do Êxodo: honrarás a teu pai e tua mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de dar. O que Jesus quis nos ensinar? Nos relembrando os mandamentos e principalmente a questão da honra ao pai e à mãe. Quando nós falamos e pensamos em honrar é muito mais do que simplesmente respeitar ou parecido. O honrar, o que Jesus quis nos ensinar, ele abrange, é muito mais amplo. É um dever que nós temos para com aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar. Aqueles que hoje são nossos pais, nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Esse foi o maior presente que eles nos deram. Só o fato de terem nos dado essa oportunidade e terem encarado essa tarefa, aceito esse desafio, nós vamos entender o porquê que é um desafio, já é o fato maior para que nós possamos honrá-los. É o motivo maior da honra a eles, ou seja, darmos aquilo que Jesus nos ensina para o nosso próximo, tem que ser aplicado com muito mais um ênfase para os nossos pais, porque eles nos deram essa oportunidade. São eles que foram indagados no plano espiritual e nos aceitaram aqui hoje. Se não fossem eles, nós não estaríamos tendo essa oportunidade. É importante salientar que eu costumo falar nas palestras, principalmente quando nós somos jovens, nós pensamos assim, bom, não pedi para nascer. A gente sempre fala, muitos dizem que não pedimos, né?
Nós, talvez em algum momento da nossa juventude, nós tenhamos pensado dessa forma e nós vemos muitos jovens dizer, bom, eu não pedi para nascer. A vida não é como nós gostaríamos que fosse, ela é como ela tem que ser, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Essa é a realidade que hoje, essa é a grande realidade, a grande revelação que o Espiritismo vem nos trazer. Porque, obviamente, nós somos imediatistas e nós queremos o melhor para nós. Mas nós sabemos hoje que cada um de nós tem algo a passar aqui na Terra em virtude daquilo que viveu nas vidas passadas. E sabemos também que pedimos, muitas vezes imploramos e reencarnamos com o intuito e sabedores que nós teríamos êxito e seríamos felizes. E aí quando nós nos deparamos com provas, expiações, vicissitudes na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós achamos que não somos felizes e acabamos acreditando que não atingiremos a felicidade. Porque a felicidade que nós, pela visão terrena, não é a felicidade que Jesus nos prometeu, que Deus nos promete. Nós temos aqui apenas pequenas pinceladas do que é a verdadeira felicidade. Mas não podemos esquecer quem nos deu essa oportunidade, pelo menos ter esse desejo de atingir a felicidade, foram aqueles que nos conceberam aqui na Terra, que deram a oportunidade de reencarnarmos num corpo físico. Esses devem ter de nós toda a admiração e todo o cuidado necessário, mesmo que esses pais não tenham sido exatamente os que nós gostaríamos que fossem, porque não cabe a nós julgar, somente Deus. E estende-se àqueles que não são pais consanguíneos, que também têm muito mais mérito, merecem, têm muito mais merecimento desse afeto, dessa honra, porque acolheram como sendo filhos aqueles que não são de sangue. Então, pais são aqueles que nos dão o afeto, nos mostram o caminho, são aqueles que nos direcionam e nos dão e nos formam como seres humanos, como cidadãos, para que nós possamos viver no caminho do bem. Esses são os espíritos que se incumbiram e aceitaram essa missão. Por que é uma missão? Por que é algo louvável e merecedor de honra? Vamos entender um pouquinho o maior aprendizado que nós temos aqui na Terra, no berço familiar. Talvez muitos de nós conhecemos ou temos a nossa família, ou talvez nós sejamos, vamos nos incluir sempre naquilo que nós estamos tentando compreender aqui. Espíritos que parecem que não se encaixam, pessoas que parecem que não se encaixam com a família. Não tem? Tem. Nós conhecemos pessoas, talvez nós sejamos umas delas, na nossa família, em outras famílias, enfim. E famílias que são entrosadas, que têm afinidade, enfim. Existem vários estilos de família. Pessoas integrantes de um berço familiar com afinidade, sem afinidade, com mais, com menos. Essa é a nossa realidade hoje familiar, das famílias do mundo, não só do nosso país, mas as famílias mundiais. Por que isso acontece? Por que nós vemos pessoas, irmãos que se amam e irmãos que não se amam? Por que nós vemos pessoas que têm um amor incondicional, um amor fraternal por amigos mais do que com os próprios irmãos consanguíneos ou com os próprios pais? Por que nós vemos em algumas famílias desregradas, famílias que não se ajustam, não conseguem se entender, pai, mãe, filho? E hoje nós vemos nos meios de comunicação, nas mídias, até casos mais extremos. Nós não precisamos relatar aqui, mas são casos mais extremos de aversão entre familiares. Hoje o Espiritismo nos explica o porquê que isso acontece. Ele veio nos esclarecer, veio tirar o véu que nós tínhamos e que não nos permitia entender, compreender.
que isso faz parte do processo de evolução de cada um de nós. E no berço, no seio familiar, é a melhor forma que Deus arrumou para que nós pudéssemos resgatar e fazer os ajustes necessários para que nós pudéssemos nos entender no seio familiar. Por quê? Vamos imaginar que lá em outras encarnações, dois espíritos tiveram uma divergência e acabaram se desentendendo. E ali iniciou-se laços de desafeto, sentimentos de ódio, vingança. E eles vêm a desencarnar. E eles desencarnam justamente com esses sentimentos. Eles desencarnam com essas sensações, com esses pensamentos e sentimentos negativos. Nós sabemos hoje que todas as nossas encarnações, elas servem para que nós possamos crescer e evoluir na senda do amor. E para que nós possamos aplicar e poder pôr em prática o amor que Jesus nos ensinou, nós temos que compartilhar. Compartilhar experiências físicas. Nós, espíritos, compartilhamos experiências físicas. Todos nós aqui não temos o mesmo pensamento, não pensamos igual. Todos nós temos opiniões diferentes, temos pontos de vista diferentes. E no seio familiar, nós temos a oportunidade de expor esses pontos de vista com aqueles que nós amamos. Com aquelas pessoas que nós confiamos. Com aquelas pessoas que vão nos ouvir, vão nos entender. Vamos ter a oportunidade de conversar e dialogar, que essa é a finalidade da família. Um núcleo da sociedade onde nós formamos o nosso caráter, com a ajuda dos nossos pais. Eles que nos ajudam a caminhar e nos moldar. Porque todos nós já temos, nós como espíritos que somos, já temos o nosso temperamento, nós temos a nossa personalidade enraizada em nós, espíritos, que elas podem ser detectadas já no berço, lá no berço. Os pais já podem detectar qual o caráter, qual a personalidade daquele espírito reencarnado naquela criança. É um espírito. Uma bagagem já de conhecimento, vastas experiências compartilhadas com nós e com outras pessoas que eles vão compartilhar experiências aqui na Terra. É um espírito. Talvez não, certamente um espírito milenar, assim como nós somos milenares. Já tivemos inúmeras, incontáveis experiências reencarnatórias antes dessas. Isso o Espiritismo nos esclarece. Por isso que na família, no seio familiar, é o melhor lugar que nós temos para experimentar, é o nosso melhor laboratório para poder desenvolver os laços de afeto, sentimentos fraternais, sentimentos de amor, ali é o melhor lugar. Dali para a sociedade, para a humanidade, o que nós aprendemos nós vamos compartilhar, nós vamos distribuir aquilo que nós aprendemos lá. Esse é o maior aprendizado que nós temos na família. Poder nos relacionar com espíritos que nós temos já afinidade, já temos laços de outras encarnações, e ali sim nós vamos conseguir fazer aquilo que nós combinamos antes de reencarnar, no seio da família. Aí nós pensamos assim, bom, ok, até aí tudo muito bom, muito bonito, na teoria. Só que na prática, nem sempre acontece dessa forma. Por quê? Como já havia falado, nós temos a nossa personalidade, vem enraizado em nós as nossas mazelas do passado, as nossas qualidades do passado, e aqui elas vêm à tona. Por isso que até durante a infância os pais conseguem moldar o temperamento e a personalidade daquele espírito, porque ele está mais flexível, mais maleável. A partir da infância, ele já começa a apresentar justamente, o espírito começa a apresentar justamente o seu temperamento, a sua personalidade, a sua persona. Então ali os pais têm essa capacidade de observar e tentar orientar para o caminho do bem. Tentando já naqueles primeiros passos do espírito, que ele ainda está num estado de entorpecimento, ainda não está completamente encaixado aqui no plano físico, ele está meio um pouquinho entre o plano físico e o espiritual, é possível moldar.
detectar. Então esse é o maior, o principal papel dos espíritos que aceitaram esse desafio de serem pais, de tentar, com os laços de afeto, com amor, enfim, mudar aquele espírito, já começar a preparar ele para a sua fase adulta, onde ele vai se apresentar como de fato ele é, como nós somos.